Infelizmente, né? Infelizmente tão atual, né? O Alzheimer é uma doença que tem acometido muitas pessoas, né? Sim, a gente fala atual, mas é importante a gente pensar que o Alzheimer ele não é tão novo, né? Foi dado o nome à doença há pouco tempo. Mas o Alzheimer é uma coisa que existia há milhões de anos, né? Se a gente parar para pensar o que a gente fazia era comentado na nossa família, vovô tá caducando, vovô não sabe mais nada. Era uma coisa natural que acontecia com a idade, que todo mundo achava, né? Ele tá caducando. Hoje a gente consegue diferenciar melhor e caracterizar, não, esta alteração que ele está tendo, a gente caracteriza como Alzheimer, ou não, ele está tendo uma alteração de memória compatível com outro tipo de demência. Então a gente dá nome, né? Depois que foi estudado por um médico, todo esse processo de alteração de memória. Mas antigamente já existia, nós já tínhamos o Alzheimer, a gente só não sabia dar o nome, né? Então é novo porque as pessoas escutam mais, então as pessoas prestam mais atenção. Mas é uma coisa muito antiga que tem com a gente muito tempo. O que é a demência? O que é de fato assim, a demência? Bom, porque não tem nada a ver com a loucura, né? A gente estava comentando antes aqui, né? Na verdade, assim, a loucura abrange várias doenças, tá? Entre elas, a gente pode até falar que o paciente que tem um quadro de Alzheimer, ele pode caracterizar assim, esse paciente está ficando louco, né? É um termo popular que a gente usa. Na verdade, a demência de Alzheimer é uma doença, né? Caracterizada por uma perda de memória associada a outras questões. Inicia-se por um processo de memória, mas ela tem uma evolução no cérebro. A gente costuma falar que é como se a gente tivesse um núcleo, da onde é formada, onde começa a formação da memória. Depois vou explicar um pouquinho essa questão da memória. É uma região chamada de hipocampo, que fica dentro do nosso cérebro. Então, é como se o Alzheimer começasse por ali, mas ele vai abrangendo, ele vai se estendendo. Então, ele vai deteriorando não só aquela região, ele vai acometendo outras partes do cérebro também no evoluir da doença. Então, um paciente que tem 10, 15 anos de Alzheimer, provavelmente ele não tem só alteração de memória mais. Muitas vezes ele já caminha para uma alteração motora, uma alteração de fala, né, Cris? Uma alteração de comportamento que vai abrangendo além da memória. Tá? Então é uma doença neurodegenerativa, porque é uma deteriorização, né, é uma degeneração do cérebro que acontece de uma forma progressiva, crônica, e que infelizmente a gente ainda não tem cura. Entendeu? O número de pessoas acometidas por isso hoje, por esse envelhecimento da população, tem sido cada vez maior, não? A gente diz que sim, eu posso dizer que sim, tá? A população está em franco envelhecimento, nós temos cada vez mais maior número de pessoas idosas. E se nós temos dentro da proporção de um número de pessoas idosas uma proporção com Alzheimer, com certeza você tem um aumento, né, das pessoas que têm Alzheimer, já que a população idosa em geral está aumentando, aquela parte que também tem Alzheimer também acaba se expandindo. Tem alguma prevenção, alguma coisa que pode servir como prevenção? Várias. São várias coisas que a gente... Pela primeira. Pela primeira, qualidade de vida, né? A gente trabalhar ao longo da vida, ter uma boa saúde. Saúde de uma forma completa, que eu falo. Não é só... eu tenho que não ter hipertensão, eu não tenho que ter diabetes. Não, às vezes você vai acabar tendo, mas de uma forma geral você tem que viver bem. É cuidar da parte biológica, o físico, com atividade física, com um trabalho de uma alimentação saudável, né, para cuidar do físico, cuidar do psíquico, porque muitas das alterações psicológicas podem interferir no quadro de Alzheimer, podem interferir nos quadros de demência em geral. Vamos supor um paciente com quadro de depressão, ele pode favorecer, acelerar o processo de Alzheimer, entendeu? Pode, às vezes, mimetizar, né? Ficar tão semelhante ao Alzheimer que as pessoas dão um diagnóstico de Alzheimer, mas na verdade é uma depressão. Então, cuidar do psicológico também é muito importante para a gente pensar em prevenção. Tá? O material que você trouxe, nem foi eu que trouxe dessa vez, foi a doutora, está mais preparada do que eu, né? Então ela trouxe o material, agora vamos rodar ele para a gente, pelo menos o primeiro, para a gente já fazer uma introdução do que a gente está falando aqui. Um minutinho, vamos assistir todo mundo junto.
Na verdade, esse é um slide, né, que explica para a gente um pouquinho a questão da formação da memória. As pessoas às vezes têm dúvida da memória ser ali um neurônio. Não, a memória ela abrange uma área grande do cérebro, né? E quando a gente vai pensar, primeiro você tem que ter atenção para receber essa informação. Essa informação ela vai passar por seria aquisição, né? Aí ela vai passar por uma memória de curto prazo para depois ter o armazenamento, se ele vai ser de longo prazo, de curto prazo. E para depois você que armazenou recuperar. Olha como a memória é uma coisa complexa, né? Ela vai sendo trabalhada, desde a hora que chega a informação até a hora dela ser recuperada, são vários processos dentro do cérebro que influenciam na formação da memória. Tá? Então, quando você tem perda da capacidade de atenção ou falta de interesse naquele assunto, a sua memória é reduzida. A captação daquela informação ela vai ser reduzida. Tá? E não sei se vocês viram lá no slide, tem uma biblioteca. Eu costumo explicar assim para os pacientes, ou às vezes para as famílias que me procuram, mas por quê? Por que papai, por que o vovô lembra de quando ele era criança e não lembra de mim agora? Né? Imagina que quando a gente nasce, a gente falando, né, antes aqui falando da questão da idade, né? Na minha época tinha fita cassete, né? Fita cassete virgem. É da minha também. Da sua também? Pois é. A fita cassete virgem, então é como se fosse um nascimento. À medida que a gente nasce, vai